Recebemos com prazer Robson Perssola. Muito bom dia, Robson Perssola. Seja bem-vindo para a Cultura FM. Mais uma vez agora nesta sexta-feira, sua participação ao vivo aqui na Cultura. E muito importante, né? Muito prazerosa para nós podermos receber não só sua mensagem gravada diariamente, através do WhatsApp, através praticamente ao vivo, né? Você grava à noite, no outro dia de manhã a gente já roda aqui, ou já reproduz para os nossos ouvintes, e muitos elogios para o seu programa, para a sua participação. Muitas pessoas sentiram sua falta naqueles períodos de férias e tudo mais, né? Robson, o tema que nós conversamos hoje é sobre a justiça, né? Até que ponto a justiça brasileira, a justiça, né? Justiça dos homens, ela é realmente justa, né? Esta é a grande interrogação que às vezes paira sobre todas as mentes de cada ser humano a cada episódio, né? Eu, por exemplo, tive um episódio de afastamento da prefeitura, em que não tive nenhuma participação no que acusaram. De repente, por tabela, a justiça me enquadrou e eu tive que perder um ano de mandato, por exemplo, de prefeito na época. Então, ainda naquela época eu já dizia, bom, será que não seria interessante escrever um livro sobre isso? E questionar, inclusive, a justiça será que é justa mesmo? Né? Porque se cada um tem sua história, e cada um pode dizer se foi julgado, se um dia foi julgado, se foi condenado ou mesmo absolvido de uma forma correta ou não, né? Mas nada melhor que um mestre para falar sobre isso, né? Robson Perssola, bom dia. Bom dia meninos, bom dia meninas, como sempre a gente diz, né? E realmente a gente está nessa nova experiência de nas sextas-feiras estarmos juntos aqui ao vivo. Realmente eu faço comentário todas as noites e encaminho para o nosso amigo Gelson Padilha para passar todas as manhãs. E mesmo assim a gente sempre sente o pessoal bem pertinho da gente. Quero agradecer todos aqueles que nos escutam, que apreciam a nossa fala, né? E isso é muito importante. E é claro que, na verdade, nós vamos discorrer um pouco sobre o tema justiça. Não somos doutores no assunto, mas a gente vive um cotidiano que nos faz refletir algumas coisas, né? E eu quero, talvez, Padilha, trocar o tema justiça no Brasil por justiça dos homens, que eu acho que ela é mais abrangente. E a gente está vivendo um momento, até está na Netflix ali, aquela série da Boate Kiss, né? Que é uma coisa que nos faz pensar muito se realmente houve uma aplicação real de justiça ou não, onde a verdadeira justiça nisso, mas daqui a pouco a gente fala. Mas eu quero começar então, eu separei algumas falas aqui, vou começar pelas escrituras sagradas, onde a Bíblia diz que não, olhando para os homens, não há um justo sequer. Então, se eu for partir do princípio da fé, se for partir do princípio da teologia, não existe nenhum homem justo. Se não existe nenhum homem justo, obviamente a nossa justiça ela é imperfeita. Se a nossa justiça fosse perfeita, não haveriam pessoas que sofreriam danos injustos, né? Você acabou de mencionar uma situação que você passou. Eu já li muitos relatos de pessoas que ficaram anos encarcerados injustamente por erros de justiça, por questões até de preconceito, né? Existem países que ainda têm um preconceito muito forte racialmente e a pessoa se encaixou naquele quadro de preconceito e acabou sofrendo uma pena que não era dela. E tudo aquilo que não é perfeito, né, já que a nossa justiça não é perfeita, é passível de se corromper. Se a gente for ver no direito, eu ouvi uma fala de um doutor em direito muito interessante, onde ele diz o seguinte: nem sempre você recebe a justiça. Você recebe alguma coisa que o direito lhe concede, mas nem sempre aquilo que o direito lhe concede é a verdadeira justiça. Então a gente fica nessa situação, né? Nem sempre existe a justiça de verdade, existe aquilo que se consegue provar. E às vezes aquilo que se consegue provar é uma grande fake news,
né, em favor daqueles que realmente talvez tenham mais condições de provar o que desejam do que a verdade. Nesse sentido também eu fico pensando que nem sempre existe verdade na justiça. E se não existe verdade na justiça, ela passa a ser uma justiça injusta. Eu quero falar de um outro filme, dica de filme aqui no nosso programa, que eu assisti na Netflix e indico para todos os ouvintes. O nome do filme é Quanto Custa? E esse filme é baseado em fatos reais de um advogado que foi escolhido pelo governo americano para cuidar das indenizações das pessoas que foram soterradas no 11 de setembro ali, na queda das torres gêmeas do World Trade Center, né? Com aquele triste episódio daquele ataque dos aviões ali. Me perdoe. E é interessante porque naquele prédio que havia milhares de pessoas de diversas raças, diversas culturas e pessoas também de diversos contextos sociais. E aí fica a pergunta, eu não vou fazer um spoiler aqui do filme, mas só para instigar as pessoas, eu espero que esteja na Netflix ainda, quanto custa? Quanto custa uma vida que ela acaba falecendo soterrada no mesmo prédio, independente de ser rico ou pobre, independente de ser um brasileiro ou americano. Na nossa concepção, uma vida, ela vale uma vida, né? Agora ali nós vamos perceber um conceito de justiça que talvez nos faça ficar com raiva em algumas situações. E nesse sentido, então, a gente percebe que nem sempre a justiça dos homens ela é justa como nós gostaríamos. E, finalizando, eu penso que a lei, ela existe exatamente porque o homem por si só, na sua natureza, na sua subjetividade, nem sempre ele é justo. Às vezes, nós, devido a algumas situações, não somos motivados por justiça. Às vezes somos motivados por vingança. E vingança não é justiça. Aí eu encerro essa primeira parte voltando para as Escrituras, onde Jesus fala da lei pela filosofia da época, que era do olho por olho, dente por dente, lá do Código de Hammurabi, né? Matou, você tem que morrer também. E Jesus fala que isso é uma coisa que não revela verdadeira justiça, porque mais nobre do que a justiça é a misericórdia. Legal, hein? Legal. Foi aprofundamos, mergulhamos, né, numa reflexão muito interessante, né? Porque a justiça existe para quê? Existe até na justiça aquele símbolo, né? Que é a balança, que é a definição das dúvidas, né? Mas muitas vezes a justiça, ou os homens da justiça, acabam interferindo, como você muito bem citou no seu comentário, interferindo demais, saindo do seu quadrado e interferindo demais. Há pouco nós estamos percebendo, no Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil, sim, uma interferência enorme naquilo que não é o dever da justiça, que é resolver dúvidas, né? Que é resolver aquilo que estiver em pendenga e não se intrometer em definição que outros poderes ou outras instituições devem realizar. E isso leva exatamente àquilo que você falou, em termos de uma certa vingança ou até um interesse outro que não seja realmente a justiça realmente, né? Então, muito bem, muito bom, muito profundo o seu comentário para este momento também, né? Até porque eu penso assim, Padilha, a imparcialidade absoluta, ela não existe no homem. Uhum. Não exista por mais puro que um homem possa ser, queira, né? por mais boa vontade que tenha, não existe a imparcialidade de maneira alguma. Agora a gente percebe que no advento dos dias, além de não se ter essa imparcialidade, as motivações dos homens, elas têm se corrompido de uma maneira cada vez mais grave,
né? As motivações, elas têm sido assim mais danosas do que benéficas. E a gente percebe, acho que num contexto geral, que quando se descobre o poder, a justiça vai pro ralo. Né? E é o que a gente tem visto, infelizmente, no quadro do Brasil, numa certa esfera, e tem visto com certeza em muitos lugares, né? Isso pode se aplicar lá na casa, quando o pai fala para o filho, cala sua boca, quem manda aqui sou eu, e fica quieto. Isso é dependendo da situação, é uma tremenda injustiça, né? E é abuso de poder, né? Agora você imagina quando você tem um domínio amplo como uma coisa suprema. Aí realmente fica um pouco mais difícil de conter-se, no sentido de não permitir que o abuso de poder se torne uma regra, né? E não um desvio. Muito bem, Robson, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa nesta sexta-feira. Contamos contigo sempre na sexta-feira, né? Para abordar um tema, os ouvintes podem inclusive também sugerir. Temos aqui muitos ouvintes aqui mandando bom dia, parabenizando pela sua participação. O Sidney Guinzani foi o primeiro aqui, a Cida Silva e o Ademir, a Claudete, dona Claudete, seu Valentim aqui do São Jerônimo, ao Sidney e a Cida, um abraço. Também a Eliane Baggio Speck, lá do restaurante Bela Vista, toda a equipe, através do Reginaldo também, bom dia, bom fim de semana para vocês. A Zeila Pereira também já mandou um abraço e um bom dia. A Nazaré Alves da Silva é da Paraíba, bom dia, né? Ela sempre participa do nosso programa. Que bacana, um abraço para ela. E deseja um bom final de semana para nós. A dona Inês Luciano Marques, seu Luiz Marques, aqui do Canudo, muito bom dia, bom final de semana, gratidão pela vida. Deixa eu ver quem mais aqui. A Zuleide Orben, muito bom dia a todos os ouvintes da cultura, ótima sexta-feira, abraços. Também está com a gente dona Irene Perim, muito bom dia, Padilha, cultura, bancada linda, diz ela aqui, conhece muito bem a dona Irene, né? Sim, nossa querida aí. Também, deixa eu ver quem mais aqui. Aqui no WhatsApp também muita gente já se manifestando. E eu quero mandar um abraço aqui para o Enio Borghesa Medeiros, que hoje está mudando uma sala de pilates. Olha só, ele transporte, né? Faz transportes. E hoje está fazendo uma mudança para uma sala de pilates. Olha só. Também ao Sérgio Coan, lá do Canudo, bom dia. Ao Diego Matheus. Conhece o Diego Matheus, não? Já ouviu falar dele? Sim, sim. Ele é tetraplégico. Uhum. Eu quero que você conheça. Um dia vou te convidar para ir na casa dele. Joia, aqui. Joia. Ele vive com a mãe dele. Mas ele não, ele é tetraplégico, mas não é dependente, imagine só. Olha que interessante. É um jovem que sofreu um acidente há uns 15, 20 anos e ele se especializou através dos meios eletrônicos, especialmente internet, e usa muito bem o computador com o nariz e com o queixo. Né? Que interessante. Todo adaptado, claro, o sistema, e ele é um dos hoje mais renomados jogadores de videogame, né? Olha. É um dos mais renomados, é muito respeitado no Brasil. Não, quero conhecer, sim. Com certeza é uma inspiração pra gente. Sem dúvida alguma. E uma pessoa maravilhosa. Está nos ouvindo nesse momento lá, ele e a mãe dele. Grande abraço para ele. O Diego Matheus. Uma inspiração. Então, a todos, muito obrigado, claro, pela participação, né? E Robson Perssola, se tiver mais algum recado que queira deixar, fique à vontade. Finalizando, primeiro agradecendo todo esse pessoal que nos escuta, né? E a gente que trabalha na comunicação, é um prazer ter quem nos escute, né? Isso é muito bom. Mas eu não posso deixar de finalizar com uma palavra, pelo menos, de esperança, né? Porque senão o pessoal vai falar, poxa, então... Tem uma direta para ti aqui. A dona Inês diz o seguinte, Inês Luciano Marques, Padilha, reflexão belíssima do pastor Robson. São maravilhosas. Olha aí. Que bom, que bom. Um abraço, dona Inês. Senão eu não quero deixar ninguém, esse é o nosso objetivo no comentário, pensando assim, então estamos perdidos, já que a justiça é imperfeita, né? A única justiça absoluta, e talvez respondendo agora muito diretamente a sua pergunta, Padilha, ou a pergunta que a gente deixou no ar, a única justiça absoluta nesse mundo é a morte. É a única justiça absoluta. Porque a morte não tem quem pague para não
passar por ela. Não tem rico, não tem pobre, não tem raça. Todos os habitantes desse planeta, tem aqueles que já foram, em algum momento irão, nós iremos. É a única justiça absoluta, né? A parte disso, nós temos que, claro, ter esperança na justiça, porque existem pessoas que, apesar da sua falibilidade, elas ainda procuram pelo bem, e graças a Deus que existem pessoas boas, né? Então temos que ter esperança nisso e acreditar na justiça divina. A Bíblia diz ali nas bem-aventuranças, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Essas pessoas serão contempladas, né? Como nós cremos na eternidade e nós cremos na lei da semeadura, que a Bíblia diz, o que você fizer, de bom ou de ruim, você vai receber isso uma hora. Então, uma hora a justiça vem de uma maneira ou de outra, ou nessa vida ou na outra. Mas a justiça divina, ela não falha. Agora, na questão dos homens, a gente tem que torcer para que, pelo menos, a gente alcance, no mínimo, o que nos é de direito. É verdade. Abraço, Robson. Muito obrigado. Bom fim de semana. Para nós todos.